Abaixo da árvore cripta tem um homem que espera por mim. Ela foi para onde as coisas ruins acontecem. Não importa se eu for ou ficar, meu destino continua o mesmo. O homem esfolado. Eu vou ficar na floresta onde coisas ruins acontecem. Por favor, saia de Driskin antes que seu pai encontre essa carta. Esse é o lugar que as pessoas morrem. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção. Essa creepypasta, entre muitas aspas, foi postada por Dalek Emperor no Reddit No Sleep em 2015, que é da autoria de C.K. Walker, que até transformou essa história em livro e podcast. E antes da gente entrar em Driskin para descobrir os segredos mais perturbadores de Borrasca, eu venho dar um segundo aviso para vocês prestarem atenção nos gatilhos iniciais, tá? Porque vai ser pesado o rolê. E também não leiam os comentários antes do vídeo acabar. Quanto menos você souber para essa jornada, melhor. Essa história é longa, mas você nunca ouviu nada parecido antes. É sobre um lugar entre as montanhas, onde coisas ruins acontecem. Você pode até achar que entendeu tudo, mas não entendeu não. Porque a verdade é pior que monstros ou homens. A história começa com o narrador nos dizendo que ficou muito triste ao descobrir que a sua família iria se mudar para uma pequena cidade em Ozarks. Talvez você conheça esse nome de uma série. Eu também me mudei quando era criança e isso teve um puta impacto negativo na minha vida. Já o nosso narrador se lembra mais do grande piti que a sua irmã de 14 anos teve. Ela se chama Whitney, ou Whitney. O narrador também compartilha o mesmo sentimento da irmã de culpar o pai pela mudança. Essa região chamada Ozark é montanhosa e se estende por 4 estados americanos: Oklahoma, Kansas, Missouri e Arkansas. É um lugar bastante estranho, eu assisti alguns vídeos de youtubers para procurar uma referência do que era, e supostamente o lago de Ozark está sobre um grande cemitério de povos originários. E tem muitas histórias de avistamento de criaturas, desde skinwalkers até o Ozark Howler, que é um gritador de Ozark. Eu também vi um vídeo de uma moça explicando como é viver nessa área, e tem muita mudança climática, chance de tornado, muitos veados cheios de carrapatos, ursos, gatos selvagens e muita gente que caça por ali. Porque nesses estados as leis de armas são bem flexíveis. Ela destaca muitas vezes que esse lugar não é para todo mundo viver. O terreno é muito acidentado e pode até deixar você com a cabeça meio leve depois de dirigir por ali por muito tempo. As casas são também bastante antigas. Esse foi o maior disclaimer que eu vou fazer nesse vídeo, tá? Agora vamos engajar na história de verdade. O nosso narrador, que até agora não tem nome, diz que ouviu secretamente seus pais falando que o pai dele tinha feito alguma cagada e por isso o xerife regional ali estava transferindo ele para um lugar mais remoto. Ao contrário da irmã, o nosso narrador tinha apenas 9 anos e estava encarando tudo isso como uma possível aventura cheia de novidades. Para Whitney, a mudança tinha um peso de separar ela do namorado. Ela chorava muito enquanto todos se preparavam para a mudança, e até ameaçou fugir de casa, mas ela realmente não fez isso. Eles foram morar em Driskin, no Missouri, durante o verão. Então havia muito tempo livre para o nosso narrador explorar. Enquanto o pai assumia um novo trabalho no escritório de xerife, a mãe deles levou as crianças para um passeio na cidade. Era bem menor do que o lugar onde eles moravam antes, St. Louis. Mas também era melhor, sem nenhuma área perigosa e toda a vista parecia um belo cartão postal. Driskin ficava num vale na montanha cercado por uma saudável floresta com um lago cristalino. Para um garotinho de 9 anos, isso tudo era o céu. E em menos de uma semana, ele conheceu os vizinhos, o casal Landy e seu filho Kyle, de 10 anos. Um garoto ruivo espichado, meio tímido. Logo os meninos ficaram amigos, e Kyle apresentou mais uma amiga, a magricela e quieta Kimber de Starro. Embora tímida, amigável, e topava qualquer rolê.
Tinha o cabelo alaranjado escuro e encaracolado. Logo, os 3 amigos ficaram inseparáveis. Nossa, eu me lembro como as amizades de infância eram tão mais fáceis. O pai dos meninos só trabalhava, e a mãe estava quase sempre ocupada estabelecendo-se no novo ciclo social da região. Mas quanto a Whitney, a gente viu que desde o começo ela não tá lidando bem com essa situação. Ela passou a maior parte do tempo trancada no quarto, aonde não tinha ninguém para atrapalhar seus sentimentos. Kyle e Kimber mostraram as melhores trilhas, lagos e lojas. E em setembro, o novato da turma já estava acostumado com a maior parte da área no início das aulas. No último sábado, antes de começarem as aulas, Kimber e Kyle prepararam um rolê especial pro Sam, esse é o nome do nosso garoto, na Árvore Tripla, ou Triple Tree. Cara, é muito legal. Uma casa da árvore enorme na floresta. Disse o Kyle animado. Mas antes, tinha uma cerimônia de iniciação. É verdade, Sam. Se você entrar na casa da árvore sem passar pela cerimônia, você vai desaparecer e então vai morrer. Sam, o nosso protagonista, tem quase certeza de que eles só estavam zoando com a cara dele, mas ele fica com um cagaço mesmo assim. Quando dizem que ele precisa de uma faca, mas é só para entalhar o seu nome na árvore, como todos que já passaram por lá. Kyle insiste que quer emprestar a faca que ele usou nesse processo pro Sam. E na empreitada de conseguir essa faca na casa dele, ele acaba sendo obrigado pela mãe a levar seu irmãozinho mais novo, o Parker, que tem só 6 anos. Sam destaca as diferenças entre os irmãos Landy. Kyle era doidinho e animado. Parker era ansioso, não parava com as mãos, tinha olhos pequenos e cabelo marrom escuro. A turminha foi indo de bike por uma trilha longa, a West Rim Prescott Ore Trail, ou trilha de minério do Aro Oeste Prescott, que é tipo uma trilha de mineração. Sam faz uma observação sobre terem muitos lugares com o nome Prescott nas montanhas. Kimber explica para ele que tinha uma família Prescott na região, que eram os donos de mais de metade das propriedades locais. Assim que eles descem das bicicletas e ajeitam suas coisas, Parker já disse que quer voltar para casa. Ele não quer abandonar as bicicletas. Mas nesse ponto, os garotos precisavam sair da trilha, por isso tinham que deixar a bicicleta para trás. Kyle é meio rude e manda o irmãozinho dele parar de ser um mariquinha. Já Kimber oferece um pouco mais de simpatia e segura a mão do garotinho, que acaba indo, já que ele não tem muita escolha. Após uma breve caminhada, os meninos chegam na casa da árvore. Respiro fundo. Muito da hora, gente. Eu sorri. Era mesmo muito da hora. Eu não tava mentindo. Era a maior casa da árvore que eu já vi. Tinha vários cômodos e cortinas nas janelas e uma placa sobre a porta que dizia Fort Abercott e uma escada de corda com alguns degraus faltando. Parker fica empolgado querendo subir primeiro, mas novamente Kimber o alerta. Ele também precisa fazer a cerimônia, senão vai desaparecer. Sam vai primeiro, circundando a árvore procurando um espaço vazio. Haviam muitos nomes ali apertados na base do tronco. Mas ele conseguiu um lugarzinho perto da escada para escrever Sam W e depois Paul S. Parker, que precisou de uma ajudinha do irmão. Depois disso, tinham que recitar algumas palavras. E Kimber disse: Abaixo da árvore tripla tem um homem que espera por mim. Não importa se eu for ou ficar, meu destino continua o mesmo. Sam acha isso assustador pra caralho, e Kimber explica que ninguém sabe o que quer dizer essa tradição. Os 2 meninos recitam e depois todo mundo sobe. Lá em cima era mais ou menos vazio, com um tapete sujo, algumas latas vazias de embalagens e marmitas. Nada muito interessante em nenhum dos cômodos. Um colchão e umas roupas úmidas rasgadas e jogadas. Sam disse que isso era meio nojento, e Kyle disse que sempre teve assim. Kimber aponta uma coisa que incomoda ela. Uma coisa escrita no teto. A entrada é pro portão do inferno marcada na milha 1. Ou Road to the Gates of Hell, Mile Marker 1. Ninguém sabe dizer o que é isso exatamente, e Kyle revela 2 latas de cerveja quente num compartimento da parede que ele ficou sabendo, por um garoto chamado
Phil Saunders. Ou Phil Saunders. Mesmo sendo meio nojento, Kyle persuade todo mundo a beber, menos o mais novinho. Eles ficam lá cerca de 1h30 degustando cerveja quente, e depois mais uns 20 minutos ponderando se estavam bêbados, até um som metálico cortar o silêncio do tranquilo ar das montanhas. Pareceu um tiro. Kimber cobriu as orelhas do menorzinho, e depois de 10 minutos, o som parou. Kyle diz que isso é normal, ele já tinha ouvido isso antes na cidade. Mas a Kimber encara os próprios pés e sussurra. Borrasca é um lugar na floresta onde coisas ruins acontecem. Tipo o quê? Sam pergunta. Coisas ruins. Repete Kimber. Kyle alerta para ele não tentar descobrir o que é, senão coisas ruins vão acontecer. Sam questiona novamente, mas os garotos são evasivos de novo e decidem ir embora. No caminho está um silêncio grotesco e Sam decide perguntar. Quem vive em Borrasca? Parker responde simplesmente com a doçura de uma criança. O homem esfolado. Só bebezinho acredita nisso. Isso deixa Sam animado. Para onde a pele do tal do homem foi? Kyle era o único com 10 anos, e ele diz que as crianças maiores geralmente paravam de acreditar no homem esfolado. E esse foi o fim da conversa. O pessoal foi para casa. Em 2 dias começavam as aulas, e Sam esqueceu completamente sobre Borrasca. O pai foi levá-lo à aula no primeiro dia, lhe deu um abraço e desejou boa sorte. Disse que 3h40 a mãe ia buscar o Sam. Sam pergunta por que não pode ir de ônibus com a Whitney. E o pai diz que o ônibus é só para crianças com 12 anos. Sam encontra seus amigos no primeiro sinal e nota que a Kimber está toda arrumada. Essa é a primeira vez que ele repara em como ela é bonita e a vê como uma garota. Meio paia, mas é isso que está escrito. Ele é só um menininho, tudo bem. Sam e Kimber ficaram na turma do Sr. Diamond. E Kyle ficou na turma da senhorita Tverd, a pior professora. E bem quando o Kyle tá falando merda da professora, o xerife Clary aparece. Ele é o chefe do pai do Sam. Esse cara vai fazer a apresentação anual para 5ª e 6ª série sobre segurança para quando se vai a pé para a escola. Quando o sinal toca, Sam e Kimber sentam perto um do outro no fundo da sala. Kimber ajuda o Sam a se enturmar, mas tem umas 3 garotas que começam a mexer com ela. Uma de rosto redondo, uma de nariz empinado e uma com um bonito cabelo acobreado. Essa daí diz pra ele que se ele ficar andando com a Kimber, ele vai ficar preso no clube das crianças feias. Ele responde que prefere ficar no clube das crianças feias do que ficar no clube das vadias. Eventualmente, Kyle e Sam ficam sabendo por Chris que a irmã do Sam tá namorando o irmão mais velho desse tal de Chris, o Pete. Sam fica bastante confuso. A irmã dele mal saiu de casa durante o verão. Que horas ela arrumou um namorado? Chris fala pra ele que talvez eles tenham se conhecido no trabalho do Pete, no serviço de entrega de água. Passou um mês e as aulas foram indo normal, até que Sam ouviu alguém mencionar de novo o homem esfolado, no playground. Eles ouviram aquele som de novo e Sam disse: Borrasca. Phil Saunders, o garoto da cerveja quente, fala pra ele. Pô, o homem esfolado fez mais uma vítima. Sam e Kyle discutem, já que o Kyle disse que só criancinha acreditava nisso. Mas o Phil fala que é tudo verdade, e eles deveriam perguntar pra Danielle, porque ela já viu o homem. E essa conversa é toda durante aqueles 10 minutos de som metálico horroroso. A Danielle diz que não foi ela que viu, foi uma outra garota chamada Paige, a irmã da Danielle. E isso deixa o Phil super desconfortável, porque a Paige tinha desaparecido há 5 ou 4 anos atrás, depois de ter visto o homem esfolado. O som termina, o sinal toca e, por sorte, o Phil estava na turma do Sam, então ele pergunta mais sobre Borrasca durante a aula. Phil diz: meu irmão disse que é pra lá que as pessoas vão quando desaparecem. Pra Borrasca.
Sam esquece um pouco essa história e só pensa em Borrasca de novo quando escuta o som da máquina novamente em dezembro. Ele decide perguntar ao pai dele sobre aquele som e faz uma observação. A mãe dele acreditava que o marido estava sendo treinado para tomar o lugar do xerife Clary, que já estava ficando velho demais. O pai do Sam relata que também ouve aquele som de vez em quando e já perguntou para o xerife sobre. Ele vem de uma propriedade privada no Ozark, e Sam pergunta se essa propriedade se chama Borrasca. Mas o pai vai desestimulando a conversa, falando que provavelmente é só um equipamento para mexer com madeira. Você já ouviu sobre o homem esfolado, pai? Pelo amor de Deus, Sam, é a tua irmã que tá te contando essas coisas? O pai dá uma puta bronca na Whitney, e ela nem parece saber nada sobre isso. Sam desmente e diz que realmente só ouviu isso na escola, e eles ficam numa picuinha normal de irmãos ali discutindo. O Natal chega e foi ótimo. Os irmãos conseguiram todos os presentes que pediram, porque o salário do pai tinha melhorado. Depois do feriado de Natal, a criançada volta para a escola e aquela garota alta de cabelo bonito dá um empurrão na Kimber do nada. Os amigos vêm defender ela. Essa garota se chama Phoebe Dranger. A Kimber se esconde para chorar e os meninos vão para uma palestra sobre a Sociedade de Preservação Histórica de Driskin. Nessa palestra tem 2 ruas aleatórios, Wyatt Dowding e Catherine Scanlon. Mas também tem o ilustre senhor James Prescott, o herdeiro da família Prescott, também chamado de Jimmy. Há uns 20 anos atrás era o pai dele que ministrava essa palestra, Thomas Prescott. Um menino, Mike Sutton, diz que Thomas Prescott tinha enlouquecido há 1 ano atrás. Por isso já não dava mais palestras. Kimber diz que o tal do Jimmy é muito sus e ela não vai com a cara dele. A apresentação é bem chata, eles falam sobre a história da cidade, que os primeiros Cherokees moravam por ali na Trilha das Lágrimas. Então, Alexander Driskin descobriu sobre os minérios da montanha e iniciou a mineração de ferro. Foi quando James Prescott apareceu e conta sobre a sua família, que veio revitalizar Driskin no final dos anos 50. Sam diz que acha o Jimmy Prescott carismático e fica entretido com sua palestra. Ele conta algumas piadas e deixa a apresentação interessante. Tão interessante que Sam quis fazer uma pergunta. Por que as minas fecharam? Jimmy diz que conheceu o pai do Sam no escritório do xerife e conta que, nos anos 50, as minas já não estavam mais dando dinheiro. O ferro tinha se esgotado. E as pessoas abandonaram tudo, fazendo a cidade virar uma cidade fantasma. Mas a família Prescott insistiu, e depois de anos de trabalho duro, Driskin tinha virado um pedacinho de paraíso pitoresco no Ozark. Depois da palestra no recreio, Sam descobre que as minas foram explodidas porque algumas crianças morreram lá explorando, e decidiram implodir a caverna para selar essas minas. Aparentemente alguém fez uma puta cagada e acabou envenenando os lençóis freáticos ou algo assim. Sam e a garotada dão risada porque ficam brincando com TC4 em seus corpos porque bebem a água da cidade. E então, no meio da próxima aula, Sam é dispensado. Ele vai para a sala do diretor e encontra sua mãe, chorando. Eles vão para casa. Tem muitos carros de polícia na quadra. Não há explicação alguma. Então Sam pergunta pro pai o que tá havendo. Whitney não apareceu na escola essa manhã. Responde a mãe dele com a voz quebrada ao dizer o nome da filha. Sam diz que viu a irmã dele saindo cedo, umas 6 horas, com aquele tal de Pete e um moleque chamado Taylor. A mãe explica que esses dois deixaram ela numa loja de conveniência, a Circle K, e foram pra escola, sem ela. Sam fica em negação. Ele acha que a irmã pode estar só matando aula. A mãe explica a teoria do marido e da polícia de que Whitney tinha fugido com seu antigo namorado, Jay, porque o quarto dela estava todo bagunçado e metade das suas roupas sumiram, junto com um pouquinho de dinheiro do pai. Ela devia ter pego carona com alguém e agora estava com o Jay. A polícia estava tentando contato com o pai desse menino. Que teoria fuleira, hein? Como eles sabem que ela chegou no Jay? Eles estão só assumindo isso.
Muita coisa pode acontecer no caminho da loja de conveniência até a escola, ou da loja de conveniência para casa, sei lá para onde ela ia. Sam sabia que a sua irmã não faria isso. Ela era dramática, mas só ameaçava. E ela estava saindo com o tal do Pete, o irmão do Chris. Ela não ia voltar pro namorado antigo. Sam conta isso. E sobre a hora que a irmã dele saiu com Pete e Taylor na manhã. E fala que acredita que ela não tenha voltado para St. Louis. Mas o xerife Killian Clary diz que a mente de uma garota adolescente é muito complexa. E fala pro menino ficar no quarto dele sem atrapalhar. Sam é obrigado a obedecer e ficar de castigo no quarto. Ele chora se sentindo impotente e muito assustado. Ele fica na cama pensando sobre sua irmã até o sol se pôr, quando finalmente toma coragem para se levantar e checar os seus e-mails. É quando Sam começa a formular uma teoria. E se a Whitney tivesse ido à casa da árvore? Talvez ela estivesse lá com o seu namorado, ou ele deixou ela lá. E se ela não soubesse da cerimônia, ela iria acabar desaparecendo. Sam passa pelos policiais escondido em casa E ele encontra Kimber e Kyle. na estrada para a casa da árvore, naquele ponto onde eles deixam as bicicletas. Tava começando a ficar escuro e eles não trouxeram lanterna. E pegar essa parte do caminho de fora da trilha foi muito mais demorado por causa da neve. Kimber estava de mão dada com ele, em silêncio. Um silêncio confortável entre amigos. Quando chegam na casa da árvore, ele sobe apreensivo, chamando por sua irmã. E, de fato, ele encontra o nome Whitney W., perto do topo da árvore. Meu hálito congelou no peito, e minha visão ficou borrada com lágrimas que não eram bem-vindas. O sol deu seu último desesperado suspiro antes de sumir profundamente no horizonte. E o som metálico e ensurdecedor cortou a floresta, respingando nas montanhas. Parte 2. Abaixo da árvore tripla tem um homem que espera por mim. Não importa se eu for ou ficar, meu destino continua o mesmo. Bom dia. Sam acordou assustado. Jimmy Prescott estava perto da porta rindo, com sutil desaprovação. Ele conta que já trabalhou por ali também. Ele que instalou o sino perto da porta. Isso aqui não é uma continuação direta da última cena, gente. Passou-se algum tempo. E o Sam tá no trabalho dele, uma loja de sanduíche. Jimmy pede um sanduíche e Sam vai preparar. A lanchonete tinha o nome Prescott e tinha muitas fotos da família. O Jimmy pergunta se a Mira tá por lá. E enquanto Sam termina seu sanduíche, vai buscá-la. A Mira parece irritada com alguma coisa e dispensa o Sam pro resto do dia. Ele nos fala mais sobre ela. É uma pessoa estressada, mas muito gentil. Tinha algum tipo de desesperança, uma tristeza da qual ela não podia se libertar. Sam sai pelos fundos evitando o idiota do Jimmy Prescott e seus olhos âmbar, e pega o carro para ir pro Crystal Lake e encontrar Kyle e Kimber. Essa cena me lembra muito uma cena de Sally Face. Kimber oferece cerveja, mas o que eu sempre queria mesmo era um Dorflex. Lembra daquelas garotas que faziam bullying com a Kimber? A Phoebe estava tomando sol ali por perto, junto com a menina do rosto redondo. E Sam comenta que a terceira menina, que tinha um nariz rude, que sempre andava com elas, também tinha fugido com o namorado. Outra fofoca que tá rondando ali no lago é que Kyle e Kimber estão namorando. Não sobrou nada pro nosso Betinha Sam. Eles conversam sobre como a lanchonete que o Sam trabalha já devia ter fechado há muito tempo, tá praticamente falida. Mas a família Prescott não dá o braço a torcer. Kyle menciona que o pai Prescott é ainda pior do que o Jimmy, e eles novamente reforçam aquela história de que ele enlouqueceu e foi internado. Lembram do menino da cerveja quente, o Phil? Ele e Mike se juntam à turma. Kyle não vai muito com a cara do Phil, porque ele já tinha saído com a Kimber antes. Os dois, Phil e Mike, estavam completamente chapados e o Phil oferece um pouco de droga pro Sam. A tarda maconha, no bong. Mas o Mike alerta ele de que é melhor não oferecer droga pro filho do xerife.
Ele diz que só tá fumando hoje perto desse moleque que é filho do xerife porque é o aniversário da morte da sua prima Hannah. Fazia 5 anos que ela se perdeu na floresta. Na verdade, o Phil acha que esses diversos desaparecidos tinham algum segredo obscuro que ainda não podia desvendar. Mas todos na cidade estavam bebendo o Kool-Aid. Kool-Aid ou Kool-Aid, tipo suquinho Tang, sabe? Suco de pozinho. E daí tem a expressão beber o Kool-Aid, que vem de um grande evento criminoso dos Estados Unidos, o culto de Jim Jones. Não aconteceu exatamente nos Estados Unidos, mas vocês entenderam. Contando muito rapidamente, o Jim Jones instaurou um culto e convenceu todo mundo da sua pequena cidade, que ele montou só do culto, a aceitasse beber veneno com suco Tang. Então, quando alguém fala esse povo todo tá tomando Kool-Aid, quer dizer que todo mundo tá fechando os olhos para alguma situação horrível que tá acontecendo. Mike tá muito chapado e diz que consegue ver todas essas pessoas que já se foram. A Hannah, Paige, Jason Matley e a irmã do Sam, Whitney. O Kyle vai prontamente defender seu amigo, falando que ela não tá morta não, ela só fugiu. E nesse momento, todo mundo da rodinha encara o Sam esperando uma confirmação. Sam pensa consigo mesmo. Eu sabia que o Kyle e a Kimber sempre se perguntaram o que eu achava, mas eles eram gentis demais para ficar trazendo esse assunto toda hora. Eu amava os dois e queria poder falar com eles sobre como me sentia, mas eu não conseguia. O Sam já estava mergulhado nesse luto silencioso há 7 anos, mas nunca desistiu de encontrar sua irmã. Ano passado ele finalmente encontrou as redes sociais do tal do Jay Bauer, o namorado com quem supostamente a Whitney teria fugido, e ele ainda morava na casa dos pais. Suas redes sociais não tinham nenhuma menção a Whitney. Sam confrontou seu pai levando essas provas impressas do MySpace do Jay, mas tudo que o pai fez foi chorar por horas com a porta fechada. Sam teve medo de contar isso aos seus amigos, porque eles podiam acabar pensando mal do seu pai. Mas também, ele não queria que notassem o quanto ele estava obcecado com Borrasca e o Homem Esfolado. Ele sabia. Ele tinha tanta certeza quanto sabia que o sol sempre vai nascer, que Whitney tinha morrido em Borrasca. Assim como os outros que se foram com o nome na árvore tripla. Mas naquela situação e pressionado por todos os garotos, ele só confirmou a história mais aceita. E com essa, Mike e Phil vão embora, com medo de serem pegos com a tal da maconha perto do menino que é filho do xerife. Kimber também diz que já vai cair fora, porque ela não quer deixar a mãe sozinha por muito tempo. Porque os pais dela estão brigando constantemente e a mãe está muito deprimida. O Kyle oferece passar a noite com a namorada, mas ela recusa. E o Sam fica completamente enojado com o beijo deles ao se despedirem. Já era a última semana de aula e era uma segunda-feira com aula facultativa. Mas o Sam não teve escolha, foi obrigado pelo seu pai a ir. Foi nessa que ele convocou seus amigos. No geral, na escola devia ter tipo uns 10 alunos. E eles deixaram claro que só foram para não se queimar com o pai do Sam. Depois da aula, Kyle e Sam foram fumar dentro do carro, escondidos num canto com sombra no estacionamento. No carro, eles conversam sobre como a mãe da Kimber não gosta do Kyle. E ele acha que ela nunca gostou mesmo. Eles estão falando disso porque a Kimber saiu no meio da aula para cuidar da mãe. E por que o pai dela nunca ajudava? Kyle não sabia dizer. Sam acaba dando uma carona pro Kyle para casa da Kimber e depois vai pro trabalho mais cedo. Eles eram só em 3 funcionários. O Sam, a garota que ele nunca via, a Emmaline, que estava no contraturno, e a chefe Mira. O Sam resolve ver como a chefe está e encontra ela chorando debruçada na mesa. Mira parece envergonhada e seca os olhos. Ela pergunta o que será que estava fazendo de tão ruim como gerente, já que a loja não saía do vermelho desde que ela entrou. Sam não disse nada de relevante e ela mandou ele de volta para o trabalho. Lá no balcão da frente, ele ainda podia ouvi-la chorando por cima da música que tocava na loja. Então ele decide ligar para o marido da Mira para ver se ele resolve, o tal do Owen. Quando o cara chega lá, Sam se desculpa por ter ligado, ele realmente não sabia o que fazer. Tá tranquilo, Sam, você fez a coisa certa. O homem parecia cansado, mas estava acostumado com a situação. Sam pergunta se vai ficar tudo bem. Owen diz para ele que eles estão passando por um período difícil. Isso não era sobre a loja.
Era sobre o fracasso deles em ter um bebê. Um fracasso que já durava longos anos. Owen diz que a Mira estava obcecada. Talvez porque ela fosse a última da sua família. Os McCaskey. Vou te falar uma coisa, Sam. Nunca se case com uma mulher com um pai doido e 4 tios mortos. 4 tios mortos? Ah, sim, os famosos. Os 4 irmãos famosos que bateram as botas nas minas Driskin. Só sobrou o pai dela, e ela é filha única. Ela é a última esperança da sua linhagem. E claro, isso quer dizer que tudo isso é culpa minha. Owen se desculpa pelo desabafo, mas Sam estava interessado em mudar de assunto. Como eles morreram? Ah, eu não sei não, eles morreram nas montanhas em algum lugar. Sam pergunta se por acaso Owen já tinha ouvido sobre o Homem Esfolado, ou sobre Borrasca. O homem apertou as têmporas. O que a Borrasca tem a ver com isso? Mira aparece e dá uma resposta bem capciosa. Eu decidi que vou fazer. Já até chamei ele. Ela sugere que o Sam tire o dia de folga, e ele vai direto para casa da Kimber fofocar com os amigos. Mas a mãe da Kimber acaba quicando os meninos da casa e eles vão conversar na varanda. A Kimber se desculpa por tudo isso, por sua mãe estar tão instável, e não participa da conversa. É realmente muito pesado quando uma criança tem que cuidar de uma pessoa com saúde mental delicada, e geralmente isso decai sobre os filhos, quando o marido também é ausente. Kyle conta que já ouviu falar dos tais dos irmãos McCaskey. Sam sugere que talvez isso tenha a ver com os outros desaparecimentos. E Kyle quase engasga no refrigerante quente que ele está tomando. Com essa nova conexão, eles decidem ir até a Sociedade de Preservação Histórica de Driskin. Kyle pergunta para que fazer tudo isso. E Sam responde apenas: Whitney. Lá na Sociedade de Preservação, eles são atendidos por uma mulher baixinha atrás de um balcão. Eles conheciam essa mulher daquela palestra na escola que ela fez há alguns anos. Essa é Catherine Scanlon. Sam vai direto ao ponto e diz que eles vieram perguntar sobre os garotos McCaskey. Bem, eles não morreram. Quero dizer, certamente desapareceram nas minas, mas seus corpos nunca foram recuperados. Eu pensaria que foi desidratação, inanição ou exaustão. Acredito que ocorreu em 1953. Sobre as minas, Catherine diz que fecharam um ano depois. Houve um impasse entre a família Prescott e a cidade. Os Prescott queriam deixar as minas abertas, até que encontrassem os corpos. Acontece que os Prescott e os McCaskey são parentes. Thomas Prescott recrutou vários mineiros desempregados para descerem até lá recuperar os corpos dos meninos. Mas a cidade já estava farta daquelas minas, que já estavam abandonadas há anos por falta de estrutura. Então, após a cidade banir as buscas, os próprios Prescott começaram a descer. O único jeito que a cidade encontrou foi de interditar as minas por completo. Com bombas? Pergunta o Kyle. Explosivos. Foi isso que levou ao incidente. Acidentalmente, os lençóis freáticos de Driskin foram atingidos. A cidade ficou quebrada tentando limpar a água de lama e ferro, o que foi possível apenas após 2 anos graças aos Prescott, que revitalizaram a cidade. Depois disso, os meninos partem para encontrar a Kimber, que estava de babá na casa da família Amherst. Os meninos contam tudo o que descobriram. Enquanto isso, as crianças que a Kimber estava cuidando de babá acabam conversando e um deles diz: O Homem Esfolado te pegou e agora você vai conhecer o Cavaleiro Brilhante. Sam decide que a fonte mais precisa que eles teriam era ir falar com o velho Thomas Prescott. Eles combinaram de ir no dia seguinte após as aulas. Sam dá um jeito de faltar ao trabalho e os 3 se encontram. Eles ainda tinham 20 minutos antes do horário de visita acabar. A enfermeira do lugar fica passadíssima. Vieram visitar o velho Tom? Nossa, ele não recebe visita desde o Natal. Os meninos inventam que a Kimber é bisneta do velho e a enfermeira cai no rol dela de carisma. Sam descreve: Nós andamos até o fim do corredor e encontramos um velho homem emagrecido sentado sozinho, cochichando para si mesmo. Sentado perto de uma mesa, movendo algumas peças de xadrez. Kimber chama pelo nome do homem e ele parece não reagir. Então, bate o punho na mesa quando Kimber tenta de novo.
e pede para que ela o chame de Thomas para ser mais educada. Vocês garotos não têm mais respeito? Sabem quem eu sou? Isso é tudo culpa do meu filho. Aquele filhinho da mamãe. Devia ter dado umas boas surras nele quando tive chance. Mas ela era mole demais com ele. Agora esse moleque acabou com a minha cidade, espalhando vulgaridade e desrespeito. Kimber pede perdão pelo vacilo e diz que eles o admiram. Afinal, foi ele o responsável pela cidade, aonde eles vivem hoje. O velho começa a chiar de novo e a Kimber diz para ele que são filhos da Mira. O homem diz que a cidade é dele e repete várias vezes isso enquanto troca farpas com a menina. Ele diz que pode continuar fazendo o que quiser, desde que o dinheiro continue entrando. E ainda tá entrando? Bom, você tá aqui, não está? Eles não gostam de nada, mas pegam o dinheiro. Eles não sabem, não de tudo. Não sabem, mas suspeitam. E deviam estar bem com isso, já que continuam elegendo Clary e continuam aceitando o dinheiro. Ele passa o dedo sobre um peão no tabuleiro enquanto fala. É só pó, você sabe. Pó fino e suave. O pó não sabe do que é feito. Não sabe que é maligno. São as pessoas que dizem que é maligno. Mas é necessário. Você sabe disso, Aida. Kimber concorda com o velho e diz que talvez o filho dele não esteja fazendo a coisa certa. Claro que não. O velho Prescott bate o punho novamente. Eles eram meus. Eles tirou de mim e arruinou meu legado. Décadas de trabalho arruinada por esse pó. E o esfolado? E a casa da árvore? A árvore tripla. Aonde fica a burra? É o meu filho idiota que tá te contando isso? Foi ele que te ofereceu o triplo? Ele tá estragando a minha cidade. O velho começou a esbravejar porque queria falar com Jimmy Prescott ao telefone, e logo alguma enfermeira veio e pôs todo mundo pra fora. Agora eles tinham mais uma peça do quebra-cabeça. O homem esfolado, a árvore tripla, o cavaleiro brilhante e o pó. Eles nunca estiveram tão perto de Borrasca. Os meninos conversam no carro e Kimber pergunta se tudo isso mesmo é sobre a Whitney. Até a polícia já tinha confirmado, mas Sam diz que não acreditava mais na polícia. As coisas agora estavam ficando pesadas. Borrasca então era sobre tráfico de drogas? Sam não queria envolver seus amigos em nada perigoso, mas o que seria dele sem seus amigos? Ele precisava saber o que aconteceu com Whitney. Kimber ia dizer alguma coisa, mas o telefone dela toca, e seus olhos verdes e gentis se enchem de lágrimas. A mãe dela estava no hospital. Anne Deltaro pulou do telhado daquele hospital após fazer compras. Kimber se perde chorando sobre o corpo da sua mãe, que resfriava no necrotério do hospital. Parte 3. Depois de 2 dias, Kyle diz que está surtando. Ele tinha os olhos vermelhos e o rosto inchado e o cabelo encebado. Sam diz que eles têm que dar um tempo para Kimber. Afinal, ela estava evitando todo mundo. E quanto à carta de Joe? Sam jurava ter ouvido o pai de Kimber falar sobre isso. Mas o pai do próprio Sam desmentiu, dizendo que não havia carta nenhuma. Sem Kimber para manter os 2 meninos na linha, eles estavam fumando muita maconha, matando aula e super letárgicos. No último dia de aula, eles decidiram parar de faltar e ir pra aula. E é lá que eles encontram a Kimber, por muita sorte. Ela diz que estava bem, mas Sam sabia que não era verdade. Kimber estava super nervosa de encontrar o namorado. Mas tudo acaba bem, eles se abraçam. E Sam decide pesar o clima no recreio. Kimber, sua mãe te deixou uma carta? Ela demorou para responder. Sim, a mãe dela tinha deixado uma carta, mas Kimber não chegou a ler. O pai disse para ela esquecer isso e não contar a ninguém. Ela sabia que era mentira e que ele estava com a carta. Ela o ouviu lendo. E lembrava-se da palavra Prescott. Ela achava que a carta falava sobre ela e não sobre o pai. A mãe tinha feito algo a ela, ou por causa dela. Os garotos então começaram a traçar um plano para colocar Kimber dentro do escritório do pai, enquanto todos estivessem no funeral, para que ela tivesse tempo de ler a carta e voltar antes do fim do evento e não levantar nenhuma suspeita. Lá no funeral, o Kyle e o Sam tinham que puxar assunto com o pai dela. Até o Kyle recebeu uma mensagem avisando que ela estava tendo um surto no banheiro e precisando de ajuda. Era todo um álibi.
Kyle então ia sair de cena, encontrar com a Kimber e eles iam de carro até a casa dos Destaro. E o Sam ficaria ali de olho no pai da Mona. Naquela tarde, Sam voltou ao trabalho. A Mira parecia muito melhor e até deixou ele embora mais cedo, já que era sexta-feira. No dia seguinte, Sam não dormiu nada. O pai dele lhe empresta cedo roupas para ir no funeral. Ele busca Kyle e eles partem para a igreja, estacionando um pouco longe para que ninguém visse quando entrassem no carro. Quando eles encontram a Kimber, percebe que ela não vai ter que atuar muito para fingir um surto. Ela explica que está muito triste porque sua mãe cresceu naquela cidade. E mesmo assim, não tinha quase ninguém no funeral. Tinham pouquíssimas pessoas, incluindo o xerife Clary e a sua esposa Grace. Sam percebeu que ele nunca tinha ido a um funeral antes. Eu gostaria de ter ido ao funeral da minha irmã. Mas eu sei que já que nunca encontramos a Whitney, ela legalmente ainda está viva. O que me deixa triste é que ela nunca vai ser colocada para descansar. Sam também nota que, embora a família Destaro tivesse bastante dinheiro, o caixão era extremamente simples e muito feio. Mas felizmente, caixão fechado. Logo, Kimber diz que está pronta, e os meninos vão falar com o Sr. Destaro. Rapidamente, o Sam percebe que eles não estavam tão prontos assim para esse plano. O pai da menina estava a poucas. Por acaso uma mulher tão boa pula de um prédio para fazer esse show e deixa a família a cargo da publicidade do luto? Por sorte, o celular do Kyle logo tocou avisando que a Kimber estava pronta. Kyle olha a mensagem e diz que vai ajudar a Kimber que está passando mal. Mas o Sr. Destaro diz que não. Um não tão forte que fez o pobre do Kyle derrubar o celular. Ele fala que o Sam pode ir ajudar. E assim o plano foi de caralho. Porque o Sam precisava pegar a chave, mas o Sr. Destaro estava de olho no Kyle. E depois de um tempinho, a Kimber mandou uma mensagem pro Sam, dizendo que ela foi sozinha e retornaria antes do fim do funeral. Sam deseja que ela fique segura, e então vai se esconder no banheiro. Por mais de 20 minutos ele espera lá dentro agoniado, porque a Kimber não tá mais respondendo suas mensagens. Depois, Kyle avisa que acabou o funeral, e eles se encontram no banheiro. Ela também não tá respondendo as mensagens do Kyle, então eles decidem manter o pai da Kimber ocupado. É nesse momento que eles notam que 3 homens encurralaram o Sr. Destaro, dentre eles, Killian Clary e outros 2 ex-policiais. Os meninos assistem encobertos, enquanto o xerife aposentado segura o Sr. Destaro pelo braço, falando em um tom raivoso e ameaçador. O pai de Kimber tremia e negava com a cabeça, desesperado. Os meninos tentam ligar para Kimber de tudo que é jeito, enquanto os 2 homens ficam ali de guarda. Kyle começa a mexer uns pauzinhos e consegue uma carona com o Phil, o menino da cerveja quente. E enquanto eles esperam o carro, eles notam que o pai da Kimber sai escoltado pelo ex-xerife. Só que agora o viúvo estava chorando copiosamente. Depois de mais um tempo, Kimber responde. Ela tinha encontrado a carta. Kyle avisa que eles estavam indo atrás dela. E a última resposta de Kimber é: Eles já estão aqui. Quando o Phil finalmente chega, ele deixa os 2 na casa dos Destaro. Mas já dá pra ver que não tem ninguém. A porta da frente tá destrancada. E o carro do Sam tá ali na frente com a chave na ignição. Os meninos ficam sem saber o que fazer. Eles voltam pro funeral e depois pra casa dos Destaro de novo. Não aparece ninguém. Kyle começa a surtar, porque a Kimber não responde. E depois de meia hora, Sam consegue convencer o Kyle a deixar ele ligar pro pai. Sam tenta explicar que a menina e o pai sumiram e ele suspeitava dos capangas do Clary. O pai tenta acalmá-lo e diz para ele passar na delegacia. Enquanto Sam dirige até a delegacia, Kyle pergunta se eles podem confiar na polícia. Sam explica que eles vão confiar no pai dele e não na polícia. E as palavras saem soando completamente desesperançosas. Na delegacia, Kyle entra primeiro e diz pro pai do Sam alguma coisa enquanto ele estaciona o carro.
de forma que quando ele finalmente chega, já desandou tudo. O pai do Sam leva eles para sua sala e diz que vai mandar o policial Ramirez para casa dos Destaro, mas parecia que eles tinham deixado a cidade voluntariamente. O pai tinha todo o direito de levar a Kimber, já que ela era menor de idade. Os meninos não compram essa história de jeito nenhum. Tudo que eles sugerem de opção é abafado por mas é que talvez eles devem ter ido visitar a família. Tudo tinha uma respostinha atravessada. E o pai do Sam disse que provavelmente após o outono, Kimber estaria de volta como se nada tivesse acontecido. Após o outono, nesse momento, significava 2 meses. Sam se irrita e diz que eles estão investigando com a bunda, como fizeram com a Whitney. O pai dele se zanga e diz que amava a Whitney e fez tudo o que pôde. E sobre os policiais que saíram do funeral com os Destaro? Samson e Greg. Eles só saíram de lá porque receberam um chamado policial. Sam se levanta irado de supetão e derruba a cadeira. O que tá acontecendo, pai? O xerife bate a mão na mesa e diz que vai fazer de tudo que pode, e é para os meninos irem para casa e deixarem a polícia trabalhar em paz. Assim que eles entram no carro, Kyle desaba de chorar. Sam nunca tinha visto ele chorar tanto antes. Kyle diz que ele sabe que é tudo mentira. Sam pergunta para ele o que está acontecendo, e Kyle responde que Kim se foi. Ela foi para onde as coisas ruins acontecem. Isso faz o Sam se desesperar também e socar o volante. Ele não podia deixar de se sentir culpado e pensar nos motivos do fim da mãe da Kimber também. Ele entra em alegação e fala, não, a Kimber não pode ter sido levada como os outros. Mas o Kyle fala pra ele, Sam, pensa um pouco, porra. A casa na árvore, o homem esfolado, a árvore tripla, a sua irmã, a montanha, é tudo a mesma porra. É o Império Prescott. E agora a Kimber também foi consumida por essa merda. Chorando e irritados de frustração, os meninos resolvem ir até a árvore tripla. Quando de repente alguém bate no vidro do carro. Era o policial Greg, falando para eles irem direto para casa. Se vocês se lembram, esse tal de Greg é um dos caras que levou o pai da Kimber de caralho. O caminho até em casa foi silencioso. Já estava quase escuro. Os meninos decidem ir para casa da árvore mesmo assim, mas quando eles chegam lá já tá muito escuro. Em Ambercott estava tudo assustador. E o Sam estava se cagando de ouvir aquele grito horrível de borrasca. Mas não aconteceu. E eles não falaram nada sobre isso. Eles voltam e Sam deixa o Kyle em casa. Quando o próprio Sam chega em casa, ele encontra o pai lhe esperando na cozinha. Ele diz que quer se desculpar. Olha, eu sei que te assustei. Eu sei que tem muita coisa acontecendo e que não tá exatamente ligada a você. A Anne estava deprimida há muito tempo. Já fazia uns 20 anos. E isso pesa. Sam ignora as desculpas do pai, sem saber se pode mais confiar nesse homem a quem ele chama de pai. O cara continua falando e diz que a Anne teve vários abortos. Isso pode ser muito duro para alguns casais. Nem mesmo quando a filha nasceu, amenizou aquela dor toda. Sam fala que tá tudo bem, desde que eles continuem procurando a Kimber. E o pai dele promete não abandonar a busca. No dia seguinte, Sam vai para casa do Kyle e encontra o irmão dele, Parker, que diz que o Kyle já meteu o pé, ele roubou a caminhonete do pai, e geral tá puto em casa. O Sam então sai para procurar o Kyle. Ele sabia que ele deveria estar nas montanhas procurando, mas não sabia muito bem aonde encontrá-lo. O Kyle atende o celular só quando já é de tarde, e eles combinam de se encontrar naquela rota do Arco Oeste, que eles sempre pegavam para ir lá para a árvore. Meia hora depois eles se encontram, e o Kyle diz que não tinha achado nada. Eles seguem caminhando e caminhando por milhas e milhas da montanha, e seguiram assim por vários dias. Kyle estava ficando cada vez mais desesperado, e o pai do Sam continuava assegurando de que estavam fazendo todo o possível. Até ele parecia preocupado às vezes. Na 11ª noite, Sam é acordado pelo som de borrasca. Ele chorou até dormir de novo.
ouvindo a agonia de Kyle no cômodo ao lado. Eles tinham falhado. Kimber já era. Parte 4. Na próxima vez que Sam encontra o Kyle, ele tá mauzão, com a pele amarelada e a voz monótona. Sam tenta animá-lo, dizendo que ainda não acabou. Os meninos discutem. A cidade que eu cresci e amava se tornou uma estranha pra mim. Whitney não era a exceção. As pessoas desaparecerem aqui era normal. Kyle surta de novo e diz que vai matar o Jimmy Prescott. Sam diz que o velho Prescott criou essa cidade que gera toda essa merda, mas ele tem quase certeza que eles só estão vendendo droga. Talvez eles estejam pegando pessoas para serem mulas. Mas o Sam achava que era algo mais profundo, que fedia a morte. Os meninos então vão para uma padaria comprar café da manhã dos campeões, energético. E o Sam esbarra com a chefe dele. Ela tava de ótimo humor. O que é ótimo, porque o Sam diz que vai faltar ao trabalho de novo. Ela diz que tá super de boa. Mas o que ele tava fazendo de tão importante? A mente do Sam simplesmente apagou e ele soltou a primeira coisa que veio. A gente tá tentando encontrar Borrasca. Ah, sim. Owen me disse que você perguntou pra ele sobre isso. Você sabe que isso é só uma historinha, né, Sam? Uma lenda antiga da sua época de moleque. Sim, mas é que a gente tá procurando a nossa amiga desaparecida, Kimber. A gente acha que talvez ela esteja lá. Mira diz que ouviu dizer que os Destaro estão no Maine com os parentes, mas ela deseja boa sorte para os meninos de qualquer maneira. Kyle e Sam conversam no carro, e ele pergunta ao Sam por que ele andou falando disso com o marido daquela Mona. Ele diz que não vai muito com a cara dela. Sam responde que a única coisa que ele notou é que o Owen falou a Borrasca, como se fosse uma coisa e não um lugar. Eles decidem voltar e falar com a moça dos arquivos, Catherine Scanlon. Eles já chegam jogando a pergunta de $1 milhão no colo dela. Borrasca é uma coisa ou um lugar? Catherine diz que um amigo dela tinha contado para ela que na verdade é ambos. Borrasca na verdade é um nome datado para uma mina exaurida. Mas esse nome só era usado quando era a primeira mina de um sistema que ficava inativa. Sam pergunta se por acaso a mina aonde aqueles moleques sumiram era a borrasca do sistema. Catherine diz que tinha quase certeza que não, mas tinha que verificar os arquivos. Ela achava que a mina que levou os McCaskey era bem perto da cidade, uma das últimas a fechar. E após pesquisar mais um pouco, Catherine encontra a localização. Vejamos, a mina fica aqui em cima, além das montanhas. É um pouco difícil de acessar. Olha aqui. Ficava a uns 6 quilômetros da área onde os meninos estavam procurando. A moça deixa que eles peguem um mapa emprestado, que ela tinha algumas cópias. A primeira coisa que Kyle diz é: precisamos de uma arma. E precisamos ir logo. Sam diz que nem fodendo que eles vão conseguir arrumar uma arma. Eles estudam o mapa e decidem que o melhor caminho, mais curto para chegar, seria aquela velha rota do Aroeste da trilha Prescott de minério, a mesma de sempre. Eles passam pela casa da árvore no caminho. Estava estranhamente silenciosa. E após 1 hora navegando cegamente, apenas tentando encontrar aquele pontinho no mapa, Sam começa a se arrepender. Eles não tinham provisões. Estavam muito emotivos e despreparados. Em 4 horas, Sam considerou que eles estavam perdidos. Quando o sol estava no seu ápice, eles viram um vazio de árvores e, finalmente, algumas construções. Um acampamento. Uma grande placa de madeira que apontava a entrada para uma mina. A maioria das letras tinha apodrecido ao longo dos anos, mas ainda dava para ler que dizia antigamente Driskin Underground Mine, mina subterrânea. Mas agora só dava para ler as letras restantes. SKINNDMIN. Skinman. Ou Skinnedman, o homem esfolado. Se eu vi uma porra dessa, eu me arrepiava. Os meninos não querem entrar nessa mina, mas nem fudendo. E decidem verificar o prédio de 2 andares antigo ali perto.
Talvez se tratasse de uma refinaria. Havia uma enorme máquina em formato de cone e o cômodo tinha um cheiro azedo. Até a sujeira do chão parecia ter uma estranha cor vermelha. Kyle disse sem muita cerimônia. Esse é o lugar que as pessoas morrem. Kimber não estava ali, então os meninos foram embora. Quando eles se espremem para passar pela porta que estava meio coberta, eles quase dão de cara com um brilhante e recém-encerado caminhão verde estacionado ali do lado de fora, que pertencia a Jimmy Prescott. O clima tá tensíssimo e eles vão parar num prédio marrom, se arrastando pelo chão, tentando não fazer barulho. Mas tinha um barulho lá que dava pra ouvir. Alguém parecia estar praticando o famigerado eita bicho. Sam pensa em ir embora novamente, mas quando ele tá pensando, o Kyle já tá indo. E eles se trombam com um odor horroroso, mas nem isso segura o Kyle. Eles entram em um outro prédio, que tinha coisas jogadas pra todo lado. Garrafas de água, caixas com coisas, miojo e muita gente. Era um tipo de dormitório, com filas e mais filas de camas, com pessoas amarradas a elas, que vestiam trapos ou roupa alguma. A maioria das pessoas parecia inchada, e todos estavam em silêncio, cansados, com o olhar morto. Em alguns minutos, Sam percebeu que eram todas meninas. O motivo de estarem inchadas é que, na verdade, estavam gestantes. Algumas meninas estavam até soltas. Sam tenta chegar ao Kyle e nota que ele também estava confuso. Mas ele simplesmente não parava. E logo o Sam o perde de vista naquele barracão enorme. Eu olhei em outra porta e vi uma abertura à esquerda, para trás de uma fila de camas. Olhava para frente enquanto andava, desesperado para evitar os olhares destruídos e vazios daquelas mulheres ao meu redor. Primeiro eu precisava achar a Kimber, então eu ia ajudar as outras. Eu vou voltar para ajudar todas. Eu prometo, assim que eu encontrar a Kimber. E foi naquela porta que Sam encontrou a fonte do som. Jimmy Prescott estava sobre a cama e sobre uma quase irreconhecível e irresponsiva Christie. Ela observava Sam pelos seus olhos mórbidos e entreabertos e nem pedia ajuda. Ele pensa ver uma lágrima escorrendo antes que ela vire o rosto. O Sam fica tão passado que ele nem percebe que deixa sair um Que porra é essa? Jimmy virou-se e encarou o menino e sorriu sem parar aquele ato hediondo. Sam ficou congelado de vergonha. Ele só se mexeu quando ouviu Kyle chamando e gritou por Kyle de volta. Até que Kyle disse que encontrou Kimber. Toda aquela gritaria desencadeou uma cacofonia de vozes gritando por ajuda. Tinha talvez apenas uma dezena de garotas gritando, mas soava como milhares de tão alto, me preenchendo com culpa. O peso da miséria delas caiu sobre mim e quase me derrubou. Sam grita para as meninas dizendo que vai sim ajudá-las. E segue a voz de Kyle, tentando desesperadamente soltar tiras de couro de uma cama. Sam tenta fazer o que pode para não olhar para a cama. Ele não aguentaria vê-la assim. Se ele olhasse e visse Kimber com os mesmos olhos vazios da tal da Christie, ele ia deitar no chão em posição fetal e não ia conseguir fazer mais nada. Kyle manda ele soltar as amarras do outro lado com um grito de desespero. E a voz de Jimmy Prescott vem de algum lugar do prédio, chamando pelos meninos. Ao ouvir a voz desse homem, Kimber choramingou e escondeu o rosto no ombro de Sam, que estava tentando soltar seus punhos. Jimmy diz que sabe exatamente aonde eles estão, porque ele sabe aonde botou aquela garota. Kyle começa a xingar e gritar, dizendo que vai matar o filho da puta. Eles soltam a Kimber da cama e percebem que ela está altamente dopada e com as pernas fracas. Os dois levam ela o melhor que podem, tentando dar suporte, e vão para a primeira porta que encontram o mais longe possível da direção da voz de Jimmy Prescott.
No outro dormitório, a maioria das camas estava vazia. Kimber chorava de dor e eles viram uma luz no canto. Sam até agora achava que nada podia piorar. Foi quando ele viu algo que quase o fez derrubar a Kimber. Whitney. Ela mal podia olhar para ele, virando o rosto. Kyle também a viu. E é aqui que os meninos se separam. Havia um conflito. Kyle não podia ficar por causa da Kimber e Sam não podia ir embora por causa da Whitney. Boa sorte, Mo. Disse Sam e eles correram em direções opostas. O cabelo de Whitney estava longo e fino, como seu rosto. Ela estava toda frágil e magrela, a não ser pela sua barriga inchada como um balão. Ela desvia os olhos e estremece de medo, enquanto Sam se aproxima para tentar soltá-la. Ele tinha acabado de soltar a primeira amarra quando Jimmy Prescott chegou, dizendo que admirava sua garra. O homem assiste enquanto Sam continua. Provavelmente acha que seus amigos escaparam. Mas não tem por que ter falsa esperança. Não tem por que nada disso. Sam responde com a voz falhada e fraca. Jimmy diz que Clary já estava atrás deles. E Sam tenta mantê-lo falando, para ganhar tempo. Jimmy conta que Clary já devia estar aposentado, mas ele ainda tinha alguns cavalos na corrida. Cavalos? Eles chamavam esse lugar de estábulo. Após soltar a Whitney, Sam esperava que ela corresse, enquanto ele ia para cima do Prescott. Mas ela só se coçou e colocou os braços exatamente onde estavam presos e fechou os olhos. Sam segurou a mão fria da sua irmã. Se ela não fosse embora, ele também não ia. A única coisa que ele fez foi pedir a Deus que seus amigos estivessem seguros. Quer saber o que é tudo isso, Sam? É tudo sobre os bebês. Você não acreditaria o quanto dinheiro tem nessa indústria. Jimmy Prescott explica que seu pai começou isso quando os Prescotts, pobretões de tanto trabalhar nas minas, tiveram que vender o irmão mais velho dele para enfrentar a cidade. E os caras que compram pagam muito. Melhor ainda se forem uma penca. Jimmy tirou uma arma da cintura e jogou-a sobre uma cama vazia. Ele diz que não era só sobre o dinheiro. Eles também estavam servindo a comunidade, desde os anos 50. Sam não aguentava mais ficar ouvindo essa tortura. O que você está esperando? Me mata logo, diz o menino. Jimmy dá risada e diz que não pode fazer isso, senão ele já teria feito. O que ele estava tentando decidir mesmo é se abusava da irmã do garoto ali na sua frente ou não. Ela meio que não era dele, mas podia valer a pena. Sam diz que está disposto a dar a sua vida pela irmã. E Jimmy mete um socão na cara dele que o derruba. Jimmy fala que ela não vai embora. Ela está carregando um dos bebês da comunidade. Precisava só de mais umas 2 semanas. Ela tinha dado muitos frutos. E quando terminasse, ela teria um encontro com o Cavaleiro Brilhante. Sam não entende nada. E o celular de Prescott toca. Jimmy vai para um canto atender. Enquanto isso, Sam tenta tudo que pode para levar a Whitney, mas ela não responde. Então ele escuta um caminhão parando ali na frente. Killian Clary desce do caminhão arrastando Kyle todo surrado. Eles não tinham encontrado Kimber. Jimmy fala pra ele, porra, assim tu fode a firma, né? Volta lá e acha ela. E coloca a arma na cintura novamente. Clary discute e xinga ele, falando que ele não é empregado dele, não. Ele que vai pro meio do mato procurar. Jimmy dá um chute nas costelas de Kyle, fraturando algumas e então pisa no seu calcanhar, perguntando aonde que estava a namorada dele. Ele continua surrando o garoto por um tempo, que chega a cuspir alguns dentes, enquanto Clary fuma um cigarro assistindo. Sam corre para tentar salvar o amigo, mas o ex-xerife o segura pelo braço com facilidade. Esse ponto, Kyle mal estava consciente. Então Jimmy oferece uma última chance dele contar onde está a menina. E Kyle manda ele se fuder, com um ganido puxando o ar. Jimmy dá o último golpe, e é possível ouvir o crânio dele quebrando embaixo do sapato. Clary solta o Sam, que despenca no chão chorando. Os homens dizem que Sam tem que sair dali com o Kyle logo se quiser que ele seja salvo.
Ele tem pouco tempo. Clary joga as chaves do carro dele e indica a estrada. Sem escolha, Sam pega as chaves e arrasta Kyle pelos ombros. O rosto dele já era uma bola roxa e vermelha. No fundo, Sam achava que era uma mentira, que ele não teria tempo de conseguir ajudar. Ele levou 1 hora pelas montanhas no velho Ford do Clary. Correu tudo que pôde e entrou rushado na emergência do hospital. Já tinha uma equipe preparada. Eles avisaram. Sam passa 2 horas na sala de espera, ligando pro pai sem parar e chorando. Ninguém fez pergunta alguma. Logo a mãe do Kyle aparece, gritando com Sam. E por sorte o pai dele chegou junto e conteve a mulher. De volta para casa no carro, Sam pergunta se alguém vai dar queixa, se alguém se importa com essa porra. O pai responde que tá fazendo o que pode para conter os danos, mas se os pais do Kyle quiserem processá-lo, ou se ele morrer, não vai ter o que fazer. Sam fica passado com essa teoria do pai dele e tenta explicar que é tudo culpa do Prescott e do ex-xerife. Mas o pai simplesmente diz para ele não contar nada para sua mãe e eles nunca mais vão falar sobre isso e tá tudo certo. Sam finalmente perde a paciência com seu pai pela primeira vez e tenta dizer que eles encontraram a Kimber e que não foi ele. O pai diz que já chega. Sam era o culpado por isso e o pai não queria saber o motivo. Sam manda ele se fuder, bate a porta e sai correndo pra longe de tudo aquilo. Sam vai parar num motel com suas últimas economias do trabalho. O carro dele se foi e ele esperava que tivesse com a Kimber. Em 10 dias, ele viu o anúncio no jornal do filho dos Dalleys, William, e naquela mesma noite, o Cavaleiro Brilhante gritou. Foi a última vez que Sam ouviu aquele som. Em algum momento, Kyle saiu do hospital e Sam foi visitá-lo em segredo, combinado com Parker. Mas logo ele percebeu que Kyle estava num profundo estado vegetativo e mudo. Ele se foi. Então Sam pegou suas coisas e saiu da cidade. Ele passou 4 anos perdido na vida, em Chicago, bebendo e usando muita droga. E em um dia aleatório, quando voltava para casa, ele encontrou uma carta. Rapidamente reconheceu a letra de Kimber. E Sam leu aquela carta apenas uma vez. Minha Kimber, sei que não vai entender porque fizemos as coisas que fizemos, mas foi tudo fruto do amor. Pelo menos começou desse jeito. Você é tudo pra mim e sempre será minha filha. Entende? E eu tô deixando esse mundo pelo que fiz a você, não pelo que você é. Eu não quero que fique chateada sobre o que você é, porque quem você é maravilhosa. Minha querida, essa cidade fez coisas horríveis e todos nós somos culpados. Leia essa carta e deixe esse lugar. Eu tenho que te dizer isso. Eu preciso começar do começo. Em algum momento, décadas atrás, a maior parte da população de Driskin se tornou incapaz de gerar crianças. A maioria das pessoas culpa a cidade por aquele vazamento de pepitas de ferro nos lençóis freáticos durante o colapso das minas. Esses lençóis provêm água para a cidade até hoje e nunca foram capazes de consertar tudo isso. É a exposição ao minério de ferro que causa a infertilidade. A cidade sofreu e ainda sofre muitos desses efeitos. Os Prescotts, eles resolveram um problema que ninguém pôde resolver. Uma solução feia e grosseira, mas a maioria das pessoas fica feliz em ignorar, quando pode ter suas próprias famílias de novo. Olha, pegaram garotas, a maioria de outros lugares. Eles as engravidaram e nos deram os seus bebês. A cidade veio apoiar Thomas Prescott quando ele começou a vender os bebês para ganhar dinheiro de casais ricos.
E o xerife ajudou em tudo isso. Mas então um rumor horroroso começou. Eles estavam vendendo para o tráfico humano. E os Prescotts ofereceram o triplo do preço por meninas. Na cidade começou um burburinho. Mas novamente, demos a outra face, quando agora a cidade estava cheia de dinheiro dos tráficos. As pessoas tinham empregos ótimos e novamente estávamos felizes em chamar Driskin de lar. Então não dissemos nada. E aqueles que diziam algo eram levados para a montanha. Porque é lá que eles fazem. Tem um lugar nas montanhas onde as mulheres são levadas. Kimber, perdidas, fujonas. E se os pais quiserem, às vezes as garotas até podem ser compradas de volta. Eles fazem os acertos das meninas e as encontram na casa da árvore e na fábrica de bebês. Às vezes as crianças até brincam por lá. Eu acho que você já brincou lá. Os Prescott e o xerife são os responsáveis por engravidar as garotas. E as crianças recebem seus nomes. P para Prescott e K para os do xerife. Quando as mulheres se tornam doentes ou velhas demais para gerar bebês rentáveis, são levadas para uma enorme máquina que é usada para refinar ouro. Seus corpos são destruídos e o que resta são as crianças roubadas e o pó de seus ossos. Esse pó é espalhado pela montanha para esconder os nossos crimes. Eu estou te contando tudo isso, Kimber, porque você é uma dessas crianças. A maioria dos seus amigos por favor, saia de Driskin antes que seu pai encontre essa carta. Fuja e nunca mais volte ou fale com ninguém. A indústria deles tem raízes profundas e agora os traficantes têm grandes conexões. Não conte a ninguém, não guarde essa carta e não olhe para trás. Eu te amo. Sinto muito em ter que te deixar. Todos temos que pagar pelos nossos pecados. Eu estou pronta para queimar no inferno pelo meu. Te amo para sempre. Mãe. Gente, caralho, eu tô há muitos meses trabalhando nessa creepypasta e finalmente poder mostrar ela pra vocês, é muito foda. Quer dizer, eu não fiz nada, né? Eu só traduzi, resumi, gravei e os caralho. Esse é virtualmente o fim de Borrasca. Mas por que virtualmente? Porque existem cerca de mais 120 páginas de história na nomeada parte 5, que tem 20 capítulos. Que seria um final expandido alternativo que acompanha Kimber e Sam adultos. A autora quis dar um final um pouco menos triste e sombrio. Mas eu gosto muito desse final aqui, eu não sei o que vou achar do próximo porque eu ainda não li. Se esse vídeo for bem, talvez eu faça um próximo. Mas no momento vamos descansar um pouquinho a imagem de Borrasca. Gente, essa creepypasta é incrível, velho. Eu gostei muito dela. Se tornou a minha favorita disparado. Mas é lógico que ela tem muitos problemas, como todas as outras. Eu tenho muitas perguntas sobre ela, que eu espero que sejam respondidas nessa última parte, já que a Mona se deu o trabalho de escrever pra caralho na última parte. A principal pergunta que eu tenho é sobre esse bebê que nasceu por último, William. Se o K é pros filhos do Clary e o P é pros filhos do Prescott, o W é pros filhos da Whitney? Porque se for isso é loucura, véi. Ou será que foi especificamente para que o Sam soubesse que esse é o último filho da Whitney? Tô completamente obcecado pelo conceito dessa história. Ela tem sim alguns furos meio bobos, mas ela é tão fechadinha, tão saborosa. Ela chega em algum lugar e você reler ou reouvir esse vídeo, você vai ver o quanto tá tudo amarrado. E o mais apavorante dessa história é que ela é completamente possível. Quer dizer,
A gente viu isso em Handmaid's Tale, o Conto da Aia, mas também tem casos no mundo real. Aqui no Brasil mesmo tinham várias fazendas de escravizados para gerar mais escravizados. Tem até um pouco disso em Chica da Silva de forma assim bem solta lá pro final, que é muito paia, puta que pariu. Ela não merecia, velho, ninguém merecia uma merda dessa. Outro caso bem chocante, recente, que eu estranhamente não encontrei em muitos veículos de prestígio de notícias, é o caso da Geórgia, onde mulheres foram encontradas numa fazenda de óvulos, assim. Cara, como é que pode essa porra acontecer até hoje? E aqui eu trago a mesma crítica que eu trouxe em Tommy Taff, só que com um agravante, né, de que foi uma mulher que escreveu. Mas assim, cadê as mulheres? Esse é meu novo bordão agora vai ser: cadê as mulheres? Porque a gente não sabe o que a mãe da Whitney pensa, porque obviamente o pai do Sam vendeu a Whitney, né? Isso tá claro. E é por isso que o Sam tem imunidade, por isso que o Sam não apanhou tanto e nem correu risco de morte. Porque se fosse o Zé Bunda, filho do seu Olavinho lá do bar, tinha virado história, porra, foda-se. Mas com certeza o pai do Sam tá nesse rolê, e eu quero muito saber se ele vai substituir o Clary como fornecedor de material, se é que vocês me entendem. Porque se ele for chegar a esse ponto, ele já é um cuzão, mas se ele chegar nesse ponto, ele é um super cuzão. E eu sempre achei estranho, desde o começo, por que o pai do Sam é tão gentil com ele? Tipo assim, desde que ele começa a questionar, o pai dele nunca fica violento, nem fudido, nem nada. E ele é um policial, velho. Esperava que ele fosse mais rígido. Mas eu queria muito saber o que se passa na cabeça da mãe da Whitney. A gente sabe o que se passa na cabeça da mãe da Kimber, né? Mas não na cabeça da Kimber. Tipo, eu queria saber o que ela viu lá. Como que ela chegou lá em Borasca? Ela viu o pai dela ser destruído pelo Cavaleiro Brilhante? O que aconteceu? E mais importante, eu tenho uma pergunta muito direta sobre biologia. Como que não tem mutante nessa cidade? Tipo assim, a consanguinidade aqui é muito perigosa. Vamos supor que a Kimber nunca fosse sequestrada. Se ela e o Kyle decidissem sair da cidade, se casassem e tivessem filhos, alguém avisa? O que ia acontecer, meu Deus? É impossível que isso nunca aconteceu. Impossível que um casal se formou na cidade e nunca tiveram filhos. E que sejam de letras iguais. Eu também queria saber mais sobre a Mira. Tipo, ela carregando esse negócio dos irmãos dela. Quem eram os irmãos dela? Por que eles foram pra mina? Eu ainda não entendi muito bem o que a mina tem a ver. Sabe? Será que eles descobriram alguma coisa e por isso que os 3 foram apagados? Eu tô confuso. E essas meninas que eles pegam na própria cidade, elas não têm nada de infertilidade? Quer dizer, a Catherine disse que o Prescott consertou, né, o bagulho da água ser fodida e tal, não sei o quê. Mas na carta da mãe da Kim, ela fala que o povo ainda sente os reflexos disso. Ela tá falando de forma assim poética ou o pessoal ainda nasce infértil? Sei lá, viu? Tem muitas perguntas, muitas mesmo. E eu espero que elas sejam respondidas. Mas eu acho que, por hora, essa é a minha creepypasta favorita. E eu devo dizer que não acho que ela se encaixa no termo creepypasta, tá? Ela é tipo um texto que calhou de ser postado no Reddit. Mas tranquilamente seria só um livro, se não tivesse sido postado. Mas daí seria paia, porque eu provavelmente nunca leria. E eu gostei de ler assim. Enfim, muito legal, horrível, tensa, ótima construção, tem cenas muito legais, esse bagulho da árvore, e no começo é tudo tão misleading, te leva pra um lado assim que não é pra você ir, da lógica da história, e o Sam é meio bananão. E quem é Christy? Por que a menina que ele vê, presencia lá no rolê e fica traumatizada pro resto da vida é uma garota aleatória? Podia muito bem ser a Phoebe, que era a bully lá do rolê, sei lá, podia ser alguma garota que tem a mínima relevância na história. Eu sinto aqui um pouco, sim, de que as mulheres são acessórios nesse terror, igual em Tommy Taff, mas consideravelmente menos, tá?
A Kimber tem uma personalidade, mesmo que ela seja um tropo de um útero com perna da história, ela ainda tem alguma personalidade. A Whitney não, a Whitney não sabe nada dela, mesmo assim a gente fica com dó. Mas assim, em nenhum momento o Sam destaca, tipo, eu amava a minha irmã porque assim, assim, assim. Não, ele amava porque era irmã dele, simplesmente. Enfim, é isso por hoje, foi um vídeo bem longo, tô muito cansado. Eu tive 2 dias de gravação intensa, gravando Dollhouse. Minha tia ligando. É isso, acabou o vídeo. Você já sabe todas as formas de ajudar o canal, né? Você pode comprar aqui no meu link na descrição. Através desse link você pode ir pra qualquer loja que tá aí linkada e comprar qualquer coisa que vai vir uma partezinha pra mim, tá? Você faz as suas compras e eu ainda ganho um pedaço. Só tem ganha-ganha. Você pode entrar no grupo de membros para ter acesso ao nosso Discord e ter acesso aos vídeos um pouquinho antes, se você estiver na segunda tier, né? E você também ganha desconto nas commissions. Você pode me pedir commissions, ou seja, um desenho feito sob medida para você, num preço justo. Você também pode comentar, compartilhar, dar uma olhada no nosso blog, me seguir nas redes que estão aqui no meu Linktree, assim como as informações de commission. E por enquanto é isso. Agora vamos pro comentário da semana. K5 6 triste. A parte que Então, Miguel tá se referindo ao vídeo da semana passada, que é da minha série lendo causos de vocês. Eu imagino que esse vídeo vai ter maior alcance do que o vídeo de causos, e é por isso que eu tô selecionando esse comentário especificamente. Eu preciso que vocês me mandem casos assustadores que aconteceram com vocês. Pode ser pelo Discord, pra quem tem o Discord, pode ser no Instagram, pode ser em comentários do vídeo, qualquer lugar. Manda um caos aí que aconteceu com você, que seja assustador. Esses vídeos dessa série são legais, fáceis de fazer e muito bons para enfiar quando eu preciso de uma pausa no conteúdo longo. Então eu gostaria muito de continuar fazendo eles, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. É só procurar aí no canal Causos do Rancho, que você vai poder assistir o volume 1 e o volume 2. Além disso, é uma série em que eu apareço. Foi isso, gente. Obrigado por me acompanharem nesse vídeo super longo. Cuidem bem das suas irmãzinhas e das suas filhas. E é isso. Tchau. Um abraço, seu irmão digital.